Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Reencarnado como vilão de Konoha. Parte 2. Capítulo 13. Nesse momento, o verdadeiro corpo de Danzou estava escondido no topo de uma árvore imponente, observando uma cena de heroísmo que se desenrolava. Este foi o momento exato da história original, quando Uzumaki Kushina foi sequestrada. O louva-a-Deus persegue a cigarra, alheio ao Rouxinol que está atrás. No momento em que estavam prestes a deixar o território de Konoha, os 3 ninjas de Komogakuri relaxaram a vigilância. Foi nesse instante que Namikaze Minato, que o seguia silenciosamente, fez seu movimento decisivo. Observando o assassinato rápido e preciso lá embaixo, Danzou, escondido nas sombras, não pôde deixar de elogiá-lo mentalmente. Nada mal. O futuro flecha amarelo, sem dúvida. 2 dos ninjas de Komogakuri desmaiaram instantaneamente com os pescoços perfurados. Minato, tendo alcançado seu objetivo, desapareceu imediatamente na escuridão mais uma vez. Esse cara realmente tem talento para assassinato. Mesmo sendo apenas um chunin, seu timing é impecável. Mas essa cena poderia ter outro protagonista. A floresta silenciosa era preenchida apenas pelo som de movimento entre as árvores. O inimigo invisível é sempre o mais aterrorizante. O ninja restante de Komogakuri estava visivelmente tenso, com o rosto tomado por ansiedade e um toque de medo. Empunhando uma kunai, ele examinava cautelosamente a floresta escura enquanto se aproximava lentamente da inconsciente Kushina. Do ponto de vista de Danzou, o ninja já havia perdido a compostura, algo fatal para um ninja. E como previsto, no momento em que se apressou para agarrar Kushina, baixou completamente a guarda. Minato não deixaria tal oportunidade escapar. Voxox! Sob a luz do luar, a figura de Minato tremeluziu. Ele estava pronto para desferir o golpe final. Mas alguém foi mais rápido do que ele. Um clarão de luz azul brilhou na escuridão. O ninja de Komogakuri ficou paralisado, seus olhos perdendo o brilho antes de desabar sem vida. A súbita reviravolta dos acontecimentos obrigou Minato a recuar rapidamente, ajustando sua postura. Certificando-se de que a área estava segura, ele se virou cautelosamente para o recém-chegado Danzou, que estava ao lado do inimigo caído. Sua mente estava em estado de choque. Rápido demais. Aquela técnica de cintilação corporal? E o que era aquela esfera azul? Com o canto do olho, ele lançou um olhar para o cadáver, repassando a cena em sua mente. O atacante surgiu atrás do alvo num instante. A esfera azul atingiu suas costas, fazendo com que seu peito se abrisse. Os órgãos internos foram destruídos com um único golpe. Droga! Havia outro ninja à espreita nas sombras? Se aquele ataque tivesse sido direcionado a mim, eu talvez não conseguisse desviar. Além da vigilância e do choque, Minato sentiu algo mais? Uma sensação avassaladora de impotência. A única outra pessoa que já o fizera sentir-se assim fora seu sensei Jiraiya. Muito bem, garoto. Guarde sua kunai, disse Danzou casualmente. Ignorando a postura cautelosa de Minato, ele se virou para Kushina e desamarrou as cordas e os selos que a prendiam. Kushina recuperou a consciência lentamente, seus olhos atordoados se ajustando à figura iluminada pelo luar à sua frente. Tic, você de novo, seu velho tarado. Ela o reconheceu. Naquela época, aquele velho tentará levá-la embora. Até Tsunade a advertira para ficar bem longe dele. Ao ouvir o comentário dela, Danzou não pôde deixar de suspirar. Salvar a donzela em perigo. Claramente, esse não é o meu papel nessa história. Garoto, leve-a com você e me siga de volta para Konoha. Ao perceber a familiaridade entre eles, Minato hesitou antes de abaixar sua kunai, embora permanecesse em guarda. Naquele momento, Kushina finalmente notou Minato. Ah, é você. Por que está aqui? Está com ele? Danzou, sentindo uma dor de cabeça se aproximando, ignorou a conversa e começou a caminhar em direção a Konoha. Eu te segui. Usando isso, Minato ergueu uma mecha de cabelo vermelho vibrante, banhada pelo luar. Seu sorriso caloroso e a mecha carmesim esvoaçante fizeram o rosto de Kushina corar. Este lugar não é seguro. Vamos voltar para Konoha primeiro. Ao ver a expressão frágil porém tímida de Kushina, Minato não hesitou, pegou-a no colo e seguiu Danzou. Aproveitando o momento, ele sondou Kushina sutilmente sobre a identidade de Danzou. Ao descobrir que Danzou sempre fora próximo do Hokage, Minato rapidamente juntou as peças do quebra-cabeça. Enquanto carregava Kushina, ele inconscientemente diminuiu a distância entre si e Danzou. Ao ouvir a conversa sussurrada atrás dele, Danzou não pôde deixar de esboçar um sorriso. Esses dois, o vínculo entre eles está se formando em um ritmo alarmante. Voxox, voxox, voxox. Sombras cintilavam à frente. Danzou-sama. O trio Inushika-Sho apareceu diante dele. Você chegou na hora certa. Tenho outros assuntos para tratar. Leve esses 2 pirralhos de volta para Konoha. Dito isso, Danzou desapareceu na noite usando a técnica de cintilação corporal. Chega. Recuso-me a ser obrigada a engolir mais desse romance. Enquanto se movia rapidamente pela floresta, Danzou lembrou-se da notificação do sistema que receberá mais cedo. Namikaze Minato, com apenas 15 anos, já havia desenvolvido uma mentalidade madura, sendo reconhecido como uma figura-chave pelo sistema. No entanto, Kushina não foi, o que significa que ela não foi classificada como uma personagem importante para a trama. Danzou tinha uma vaga ideia de como o sistema fazia esses julgamentos atualmente. Ele também havia descoberto algo interessante? Uma marca mental sutil, porém distinta, havia sido colocada em Kushina, provavelmente por um membro do clã Yamanaka. Se ela saísse das fronteiras de Konoha, era provável que o terceiro Hokage fosse alertado antes mesmo do próprio Danzou. Isso torna a busca de Minato bastante intrigante. Um deles era aluno de Jiraiya. O outro era o Jinchuriki da Raposa de 9 Caudas. E ao contrário da linha temporal original, onde os chefes dos clãs Inushika-Sho nunca intervieram pessoalmente, desta vez, eles intervieram. A única explicação? O roteiro havia mudado. Porque um novo personagem, ele próprio, havia entrado em cena. Hiruzen, você é realmente um político habilidoso. Capítulo 14. Komogakuri declarou guerra a Konoha. O motivo oficial? Konoha teria assassinado o enviado diplomático de Komogakuri. A notícia da declaração se espalhou como fogo em palha por todo o mundo ninja. A Terra do Relâmpago imediatamente fechou suas fronteiras. Todos os mercadores e viajantes estrangeiros foram detidos. Embora suas vidas tenham sido poupadas, seus bens foram confiscados sob o pretexto de requisição em tempo de guerra. Ao mesmo tempo, as fronteiras do País do Fogo fervilhavam de ninjas prontos para a batalha. As principais vilas começaram a reduzir suas missões, consolidando suas forças enquanto mantinham um olhar atento sobre os movimentos de Kumo, aguardando a oportunidade certa para lucrar com o caos. E Vagakuri também começou a fazer movimentos estratégicos na Terra da
grama, o que levou Kusagakure a enviar emissários em busca de ajuda de Konoha. Quanto à verdade por trás da guerra, já não importava. Nas profundezas do quartel-general da Raiz, na vasta câmara subterrânea onde outrora despertara, Danzou estava sentado em um trono de pedra, símbolo de sua autoridade. Diante dele estava Orochimaru. Podem ir por agora, ordenou Danzou. Sim, senhor. Nono Yakushi, que estava ao seu lado, curvou-se respeitosamente antes de se retirar. Orochimaru observou Danzou atentamente. Você não parece particularmente satisfeito. Sarutobi está ficando velho. Quando esta guerra terminar, você poderá muito bem se tornar o quarto Hokage. Ambos os homens acabavam de receber suas ordens do Hokage. Orochimaru seria exonerado de suas funções na Raiz e enviado à Terra da Grama para deter as ambições de Vagakure e estabilizar a situação. Danzou se levantou, seus passos lentos e deliberados enquanto descia 2 degraus em direção ao laboratório. Orochimaru o seguiu a uma distância calculada. Danzou-sama certamente sabe o que eu realmente desejo? Orochimaru umedeceu os lábios, os olhos brilhando de expectativa. Danzou, atento aos trejeitos serpentinos do ninja, franziu a testa. Sob seu apoio inabalável, Orochimaru havia se tornado mais ousado, mais desinibido. Mas você tem razão, continuou Orochimaru com um tom pensativo. O envelhecimento leva à deterioração. Nosso sensei já está velho. Na verdade, acredito que você seja mais adequado para ser Hokage do que ele. Eu poderia até oferecer minha ajuda. Isso não será necessário. Danzou rejeitou a ideia sem hesitar. Ele sabia muito bem que a Raiz havia prosperado nos últimos anos justamente por manter uma postura semi-aposentada, ficando fora dos holofotes políticos. Tanto o Hokage quanto os principais clãs preferiam assim. Se ele buscasse abertamente o cargo de Hokage, seu velho amigo no cargo seria o primeiro a se opor a ele. A expressão de Orochimaru oscilou entre a decepção e um sorriso inquietante. Que pena. Com o tempo, meu apoio pode se tornar menos útil. Danzou compreendeu a mensagem implícita, mas optou por ignorá-la. Os 2 homens chegaram ao laboratório. Lá dentro, ao lado de 2 grandes recipientes de contenção, os olhos de Orochimaru brilhavam com uma excitação mal disfarçada enquanto ele começava seu relatório. Sua abordagem estava correta, Danzou-sama. Os clones não mostram sinais de rejeição da alma. No entanto, integrar as células de liberação de madeira continua sendo um desafio. Se eu tivesse mais tempo. Sua voz transbordava de grande expectativa. Danzou estendeu a mão, passando os dedos pelo vidro frio das celas de contenção. Anos de investimento e o amplo financiamento da Raiz haviam levado a este momento. Apesar de toda a sua depravação, Orochimaru era inegavelmente um gênio. Finalmente um caminho para se livrar do corpo envelhecido estava ao seu alcance. A aprovação silenciosa de Danzou encorajou Orochimaru. Embora as ideias iniciais tivessem sido de Danzou, fora ele quem as concretizara. Observando os clones flutuando nos tanques, Orochimaru exalou em admiração. Esta é a verdade. Uma beleza compreendida por tão poucos. Danzou olhou para ele reprimindo um suspiro. Não tenho interesse algum nas suas fantasias pervertidas, Orochimaru. Simplesmente desejo substituir este corpo em decomposição. Ainda assim, ele não podia negar o brilhantismo da pesquisa de Orochimaru. A verdade só parece monstruosa para os ignorantes, observou Danzou. Mas na realidade, ela é a eterna beleza. Os olhos dourados de Orochimaru brilharam com uma admiração recém-descoberta. Eu nunca esperava tamanha perspicácia da sua parte. O olhar de Danzou permaneceu fixo nos clones, sua mente divagando. Aquele que habita nas trevas muitas vezes consegue enxergar coisas que permanecem ocultas sob a luz. O sorriso de Orochimaru se alargou enquanto ele umedecia os lábios. De repente, o corpo de Danzou se tensionou, apenas por uma fração de segundo. Mas foi o suficiente para Orochimaru perceber. Chega, você deveria se reportar ao Hokage. Não cause problemas em Konoha, senão você vai me colocar numa situação difícil. Orochimaru lançou um último olhar a Danzou, depois voltou-se para suas criações. Seu sorriso se alargou. Minha oferta continua de pé. Se você se tornar Hokage, Konoha poderá se tornar um lugar muito mais interessante. Dito isso, ele se afastou, deixando Danzou sozinho para processar o turbilhão de pensamentos em sua mente. Notificação do sistema. Reconhecimento recebido do personagem principal, Orochimaru. Tarefa concluída. É fortuna. Estabelecendo conexão. É fortuna. Copiando. Nova habilidade adquirida. Compreensão absoluta. O verdadeiro conhecimento pertence a poucos. Uma estranha sensação percorreu a alma de Danzou, algo intangível, porém profundo. Era como se o mundo tivesse subitamente se tornado mais nítido. Ele ergueu a mão. Um Rasengan materializou-se, girando com controle sem esforço. Infundindo chakra na técnica, o Rasengan se transformou e expandiu, estabilizando-se rapidamente em um Rasengan gigante. Um brilho de entusiasmo surgiu nos olhos de Danzou. O Rasengan gigante era um projeto que ele vinha desenvolvendo há tempos, mas hoje, sem nem mesmo tentar, ele finalmente se concretizara. Ainda mais emocionante foi a onda de inspiração que ele agora tinha para desenvolvimentos futuros. Compreensão absoluta. Danzou cerrou o punho. Essa habilidade não aumentava sua força bruta, mas elevava drasticamente seu potencial. Seu estilo vento já estava entre os melhores do mundo ninja. Mesmo depois de descobrir os métodos de treinamento usados no anime, ele teve dificuldades para aprimorar técnicas avançadas. Jutsus de alto nível não eram fáceis de desenvolver, a menos que se seja o filho do destino, é claro. E no entanto, lá estava ele, dominando o próximo nível como se fosse algo natural. Esse poder pode não ter garantido domínio instantâneo, mas abriu caminho para um crescimento exponencial. Ao analisar os jutsus e as técnicas de selamento que havia dominado, Danzou percebeu que agora possuía uma compreensão mais profunda de suas aplicações. Com o tempo, sua força atingiria novos patamares. Inesperadamente, Orochimaru foi o primeiro a reconhecê-lo. Contendo a empolgação, Danzou deu um sorriso de canto. Será possível que, como companheiros vilões, simplesmente nos sintamos atraídos uns pelos outros? Capítulo 15. Nos últimos 2 dias, Danzou tinha adquirido uma compreensão geral da mecânica de recompensas do sistema. Segundo as informações que ele possuía, as recompensas do sistema não concediam força diretamente. Em vez disso, após obter o reconhecimento de figuras-chave na história, ele poderia copiar suas habilidades ocultas, essencialmente seus talentos, sem afetá-los de forma alguma. Embora esse tipo de recompensa aumentasse seu potencial, o verdadeiro crescimento ainda exigia esforço passo a passo. Afinal, talento e força real eram 2 coisas muito diferentes.
Tomemos Orochimaru como exemplo. Seu talento por si só não o teria tornado uma lenda. Foi sua busca incansável pela verdade e pela imortalidade que o impulsionou ao ápice. Neste mundo ninja, onde as linhagens sanguíneas se tornaram cada vez mais dominantes nos estágios finais, sua pesquisa lhe garantiu um lugar entre os grandes. Se o Danzou original tivesse adquirido um talento como compreensão absoluta, provavelmente não lhe teria sido de muita utilidade. Para alguém obcecado por poder e controle, essa habilidade por si só não significaria muito. Então, nada de atalhos para mim, hein? Danzou deu uma risada amarga, mas teve que admitir, aquilo era uma baita trapaça. Ter uma vantagem dessas era realmente muito bom. Após mais de 10 dias de treinamento, seu domínio do ninjutsu havia se aprofundado consideravelmente. Ao mesmo tempo, ele podia sentir que sua alma havia se tornado mais pura, sua força mental mais forte. No entanto, ele também havia notado uma grande fraqueza, suas reservas de chakra. Principalmente quando se tratava de jutsus de alto consumo de energia, como o Rasengan gigante. Utilizando um sistema de circulação de chakras interno e externo, ele podia aumentar o poder destrutivo de suas técnicas. Teoricamente, quanto mais chakra ele canalizasse, mais forte se tornaria, desde que ele tivesse o controle necessário. Danzou testou os limites de seu Rasengan gigante, e seu poder já havia atingido o nível de um jutsu de rank a mais, várias vezes mais forte do que o Naruto do início da série conseguia. No entanto, ao contrário de Naruto, ele não podia usá-lo indefinidamente como se o chakra fosse infinito. Se ele se esforçasse ao máximo, talvez conseguisse lançar 5 Rasengans gigantes em potência máxima antes de ficar sem chakra. A única maneira de prosseguir era aprimorar seu controle de chakra e melhorar sua qualidade. Enquanto Danzou se concentrava em fortalecer a si mesmo em preparação para a guerra iminente, o mundo ninja já estava tenso. Jiraiya e o trio Inushika-Sho estavam posicionados na fronteira entre o País do Fogo e o País do Relâmpago, enquanto Orochimaru liderou 2.000 ninjas até a fronteira do País da Grama como medida de precaução. A tensão era palpável na fronteira entre a Terra do Relâmpago e a Terra do Fogo. A guerra podia eclodir a qualquer momento, mas ambos os lados mantinham uma contenção delicada, sem que nenhum deles estivesse disposto a atacar primeiro. O terceiro Hokage estava fazendo um último esforço para negociar, na esperança de que o Raikage concordasse em se sentar para conversas de paz. Ao mesmo tempo, Konoha havia enviado emissários a Iwagakure, instando-os a honrar o Tratado Mundial Ninja e a se retirar do País da Grama. Surpreendentemente, o Raikage, notoriamente temperamental, aceitou o pedido do Hokage para negociações de paz, aliviando a atmosfera tensa nas linhas de frente. Enquanto todo mundo ninja estava concentrado nessas negociações, notícias chocantes chegaram da Terra do Vento. Liderados pelo próprio Raikage, 3.000 ninjas de elite de Komogakure lançaram um ataque relâmpago contra Sunagakure, que ainda estava sem líder e em desordem. Não fosse pelo Kekkei Genkai de Rasa que lhe permitia manipular a terra e erguer imponentes muralhas de areia para bloquear a invasão, Sunagakure poderia ter caído. Embora tenham conseguido repelir o ataque, a batalha deixou Sunagakure severamente enfraquecida. A vila mal conseguia se defender, quanto mais impedir que as forças de Komogakure saqueassem a Terra do Vento. O daimyo da Terra do Vento emitiu várias ordens exigindo que Sunagakure pusesse fim aos ataques, mas tudo foi em vão. Quando a notícia chegou a Konoha, os superiores perceberam que tinham sido enganados. Após uma discussão apressada, eles imediatamente enviaram reforços para a fronteira do País do Relâmpago, forçando o Raikage a retirar suas tropas. Danzou também compareceu a essa reunião de alto nível, mas como sempre permaneceu em silêncio o tempo todo, como um mero enfeite. No fundo, porém, ele entendia o problema muito bem. Com Konoha demonstrando repetidamente fraqueza na diplomacia, seu poder de dissuasão como força dominante estava ruindo. Os lobos à espreita não esperariam muito mais para atacar. Ao sair do escritório do Hokage, Danzou deu de cara com Namikaze Minato e Uzumaki Kushina. Danzou-sama Minato cumprimentou respeitosamente. Kushina, por outro lado, apenas bufou, reconhecendo sua presença com um aceno breve. Era óbvio que eles estavam esperando por ele. Do que vocês precisam? Perguntou Danzou, lançando um olhar para os dois. A julgar pela linguagem corporal deles, o relacionamento estava progredindo rapidamente. Da última vez, tudo aconteceu tão de repente e não tivemos a chance de agradecer como deveríamos por você ter nos salvado, disse Minato sinceramente, com seu sorriso radiante e caloroso de sempre. Sim, obrigada por isso, velhote, murmurou Kushina relutantemente, suas palavras claramente resultado de um empurrãozinho de Minato. Minato deu um sorriso de desculpas, parecendo um pouco envergonhado. Não precisa. Somos todos ninjas de Konoha, respondeu Danzou calmamente, ignorando a grosseria de Kushina. Minato hesitou por um instante antes de revelar o verdadeiro motivo pelo qual o haviam procurado. Na verdade, tenho um pedido um tanto ousado. Gostaria de aprender o jutsu que você usou da última vez. Perdoe minha grosseria. Ele fez uma leve reverência em sinal de desculpas. Desde que testemunhou o Rasengan em ação, Minato sentiu como se a técnica tivesse sido feita para ele. Mas nem mesmo Jiraiya fazia ideia do que era, deixando sem outra escolha a não ser rastrear Danzou. Hoje ele finalmente conseguiu encurralar o sempre esquivo Danzou. Uf, isso é realmente muito rude, disse Danzou, encarando Minato com um olhar neutro. No mundo ninja, bisbilhotar o jutsu de outra pessoa era um grande tabu. Tic, qual é o problema? Podemos trocar por isso. Você também conhece técnicas de selamento, não é? Posso te ensinar 2 das minhas em troca, Kushina interrompeu, cruzando os braços em sinal de desafio. Antes de virem para cá, os dois já haviam escrito para Jiraiya e feito a lição de casa. Kushina. O tom de Minato tornou-se sério quando ele a interrompeu. Ela recuou ligeiramente, como uma criança que acabará de levar uma bronca. Danzou-sama, peço sinceras desculpas. Kushina não teve a intenção de nos magoar. Lamentamos profundamente a falta de respeito. Minato curvou-se profundamente, já resignado ao fracasso. Está tudo bem. Eu te ensino. Danzou o interrompeu no meio da frase. O quê? Minato, geralmente tão sereno, ficou momentaneamente sem palavras. Kushina também ficou atônita por um segundo, antes de seu rosto se iluminar de entusiasmo. E acho que você não é tão ruim quanto a Tsunade diz, velho. Não vou mais falar mal de você. E não se preocupe, não vamos deixar você sair perdendo nessa negociação. Danzou a ignorou e se virou para Minato. Amanhã. Campo de treinamento 3. Não a tragam. Sem esperar por uma resposta, ele se virou e foi embora. Por trás dele, ele conseguia ouvir vagamente Kushina resmungando de irritação e as tentativas pacientes de Minato de acalmá-la.
Capítulo 16. Um vasto vale, localizado na fronteira entre o país da Terra e a Terra do Relâmpago, ecoava com explosões ensurdecedoras. Ambos os lados do vale estavam isolados por enormes rochas. Todo o terreno montanhoso havia sido remodelado pelos ninjas de Iva usando o estilo Terra, reduzindo a vantagem do estilo Relâmpago e tornando um campo de batalha ideal para seus próprios jutsus. Nas cristas que ladeavam o vale, numerosos ninjas de Iva permaneciam em formação, com os olhos fixos no campo de batalha devastado pela guerra abaixo, prontos para canalizar chakra e desencadear suas técnicas a qualquer momento. Foi um dia e uma noite inteiros. Ele chegou ao seu limite. Deixe-me cuidar disso. O Jinchuriki da Quatro Caudas observou o terceiro Raikage massacrar seus companheiros impiedosamente. Um lampejo de hesitação cruzou seu rosto enquanto ele se virava para o comandante responsável. O terceiro Raikage é um homem capaz de lutar contra 8 caudas em um combate mano a mano. Ele ainda está longe de atingir seu limite. Quando chegar a hora, eu o enviarei. O comandante ninja de Iva contemplava o campo de batalha com os olhos brilhando de entusiasmo. Sob ordens de Onoki, ele liderou uma força de mais de 10.000 ninjas para interceptar os ninjas de Kuma em retirada, que retornavam da Terra do Vento. A operação tinha sido um sucesso estrondoso. Não só haviam apreendido uma enorme quantidade de suprimentos saqueados da Terra do Vento, como também conseguiram encurralar o Raikage, que havia ficado para trás para cobrir a retirada de suas tropas. Se ele conseguisse matar o terceiro Raikage aqui, seu status em Ivagakure alcançaria novos patamares. As baixas, um preço aceitável a pagar. Liberação de relâmpagos, trovão violento. O cadáver carbonizado de um Jounin de Iva foi arremessado para fora do solo reforçado, caindo em um monte de pedras quebradas. O terceiro Raikage mal teve tempo de recuperar o fôlego antes que outra onda de Chunin e Genin invadisse o local, bombardeando-o com uma saraivada de diversos ninjutsus. Raios crepitavam ao redor de seu corpo enquanto ele avançava pelas fileiras como um lobo em meio a um rebanho de ovelhas. Jutsus comuns sequer exigiam que ele se defendesse, seu corpo absorvia os ataques de frente. Por diversas vezes ele tentou romper o cerco, buscando escapar dessa prisão murada de pedra, mas as formações ao redor restringiam severamente sua velocidade. Cada vez que ele tentava forçar a saída, os Jounin de Elite o reprimiam mais uma vez, obrigando-o a retornar ao vale para mais uma rodada de ataques implacáveis. No campo de treinamento 3 em Konoha, Danzou-sama sobre ontem. Kushina não tinha mais intenções. Namikaze Minato falou com um certo constrangimento enquanto estava diante de Danzou, tentando explicar a situação em nome dela. Ele não queria que Danzou guardasse rancor de Kushina. Embora o comportamento dela tivesse sido rude, não fora intencional. Eu entendo. Danzou não pareceu se importar com a insolência dela. No entanto, a identidade dela o deixava cauteloso, ele preferia manter distância para evitar problemas desnecessários. Ao ouvir a resposta calma de Danzou, Minato suspirou aliviado. Vamos começar. Observem atentamente. Reunião dos chakras. Sem mais delongas, Danzou começou a demonstrar os passos do Rasengan. Minato esvaziou a mente e concentrou-se intensamente. Em sua sexta tentativa sob a orientação de Danzou, ele finalmente conseguiu formar uma esfera giratória de chakra na palma da mão. Até Danzou teve que admitir, Minato era um verdadeiro gênio. Embora fosse aluno de Jiraiya, seu talento e crescimento não foram moldados por seu mestre. Em vez disso, ele trilhou seu próprio caminho. Que benefícios ele poderia obter ao conquistar o reconhecimento desse jovem? No instante em que o Rasengan se dispersou, a empolgação de Minato mal podia ser disfarçada. Como ele suspeitava, esse jutsu lhe caía perfeitamente bem, como se tivesse sido feito sob medida para seu estilo de combate. Sem selos de mão. Alto potencial de ocultação. Danzou-sama, estou profundamente grato. Danzou franziu ligeiramente a testa. Toda conversa com Minato era ou um pedido de desculpas ou uma expressão de gratidão. Isso não era exatamente o ideal para ganhar o reconhecimento do sistema dele. Ouvi dizer que você quer se tornar Hokage. O que você acha da guerra atual? A pergunta repentina de Danzou pegou Minato de surpresa. Ele aspirava a ser Hokage, mas até então, seu foco havia sido unicamente aprimorar sua força. Ele nunca havia considerado seriamente questões de guerra e governo. Ao perceber sua breve hesitação, Danzou compreendeu. Como um ninja nascido civil, Minato havia se dedicado inteiramente a alcançar seu atual nível de poder. Estratégia política nunca fora uma preocupação para ele. Se você deseja se tornar Hokage, a força é apenas parte da equação. O tom de Danzou era comedido, mas firme. Mais importante ainda, um líder deve tomar as decisões certas para a aldeia. Só assim Konoha poderá alcançar a verdadeira paz. Um líder insensato é muito mais perigoso do que um inimigo poderoso. Sim, Minato nunca havia pensado nisso dessa maneira. Ninguém jamais havia falado com ele sobre tais assuntos. Danzou notou a mudança na atitude de Minato e a sentiu com satisfação. Agora, vamos passar para a transformação da natureza. Observem com atenção. Vou demonstrar apenas uma vez. Enquanto o chakra circulava em sua palma, o Rasengan foi comprimido e em seguida expandido. Uma enorme esfera de luz se formou acima de sua cabeça, fazendo com que as árvores ao redor balançassem devido à força da energia que emitia. Eu chamo isso de Rasengan. Danzou saltou no ar, erguendo a esfera colossal bem alto, antes de arremessar com força contra o campo de treinamento reforçado. Bum! O jutsu atingiu a terra, estilhaçando o terreno rochoso. A esfera azul de chakra foi engolida pelo solo, detonando em seu interior. Uma onda de choque rompeu, forçando Minato a saltar para trás, protegendo-se dos destroços. Seus olhos aguçados permaneceram fixos nas consequências. Quando a poeira baixou, uma cratera enorme se abriu no centro do campo de treinamento 3, com rachaduras se espalhando como uma teia de aranha. O terreno, antes plano, agora era um deserto irregular e fraturado. Danzou já havia saído, deixando Minato sozinho para assimilar as lições do dia. Dentro do escritório do Hokage, Hiruzen Sarutobi observava a sessão de treinamento através de sua bola de cristal, com um sorriso satisfeito no rosto. Onde as folhas dançam, o fogo arde intensamente. A chama continuará a iluminar a aldeia e a fazer brotar novas folhas. Ele murmurou para si mesmo, com os olhos brilhando em profunda contemplação. Danzou, você finalmente entendeu isso?
Capítulo 17. Uma informação crucial foi rapidamente transmitida de volta a Konoha através de uma besta de invocação. O terceiro Raikage estava morto. O mesmo Raikage que jamais considerou Konoha uma ameaça real pereceu após saquear o País do Vento. Em seu caminho de volta foi cercado por ninjas de Iva e acabou sucumbindo à exaustão em batalha. Esse evento inesperado deixou a liderança de Konoha momentaneamente atônita. O Raikage, que vinha desafiando a supremacia de Konoha há anos, simplesmente desapareceu. Em 2 dias a notícia já havia se espalhado pela aldeia através de diversos canais. Tanto ninjas quanto civis comemoraram como se fosse um festival. Afinal, nada era mais satisfatório do que um inimigo morrer inesperadamente. Ao mesmo tempo, surgiram em Konoha 2 opiniões divergentes. Um lado acreditava que com a morte do terceiro Raikage, Konoha deveria buscar a reconciliação com o País do Relâmpago para evitar a guerra. O outro lado argumentou que Komogakure precisava pagar por suas provocações. Com a saída de seu líder, aquele era o momento perfeito para atacar. Esta última visão era defendida principalmente por membros do clã Uchiha e famílias aliadas menores. Mas esse sentimento não se limitava a eles. Muitos ninjas e até mesmo civis apoiavam a ideia, acreditando que Komogakure havia ido longe demais e merecia ser punida. Ao contrário do clã Uchiha, que expressou abertamente sua posição, os outros clãs principais permaneceram notavelmente silenciosos. Eles sabiam que, em última análise, somente o Hokage e os 3 anciãos da aldeia tinham o poder de tomar tais decisões. E se os padrões do passado servirem de indicação? E como previsto, logo chegou uma ordem do gabinete do Hokage. Konoha enviaria emissários à Terra do Relâmpago para apaziguar a situação. Esse resultado deixou o clã Uchiha, sedento por batalhas, frustrado. Vozes dissidentes também surgiram dentro da aldeia. Em resposta, o terceiro Hokage reuniu pessoalmente líderes de clãs e jounin de alta patente, trabalhando para amenizar as tensões. Ele chegou a fazer várias aparições na Academia Ninja de Konoha, proferindo discursos sobre a paz. Lentamente, as vozes que defendiam a diplomacia ganharam força em toda Konoha. Com as disputas internas aparentemente sob controle, tudo indicava que Konoha havia conseguido escapar das garras da guerra. Mas o destino tinha outros planos. Antes mesmo que uma equipe diplomática para Komogakure pudesse ser finalizada, Iwagakure declarou guerra abruptamente ao País do Fogo. Uma força de 4.000 ninjas de Iwa cruzou para a Terra da Grama. Ao mesmo tempo, agentes adormecidos escondidos perto de postos avançados importantes na Terra da Grama lançaram ataque surpresa contra as posições defensivas de Konoha. Felizmente, Orochimaru havia previsto tal movimento, impedindo que Iwagakure invadisse a Terra do Fogo. Dentro do escritório do Hokage, o terceiro Hokage estava sentado com uma expressão grave, batendo seu velho cachimbo de tabaco na mesa redonda. Sentados com ele estavam Danzou e os 2 anciãos da aldeia. Danzou sabia que a guerra agora era inevitável. Não apenas por causa da pressão externa, as tensões internas também estavam explodindo. As recentes decisões do terceiro Hokage geraram insatisfação em muitos. Em particular, a geração mais jovem de ninjas começava a expressar seu descontentamento. Quando a notícia de nossos ninjas caídos chegar à vila, temo que a reação seja. Koharu Tatani falou hesitante. Um silêncio pesado tomou conta da sala. Danzou estava extremamente frustrado com esse conselho de anciãos. O inimigo já lhes tinha dado uma bofetada na cara, mas eles ainda tentavam ser amigáveis. Sarutobi, já que a guerra agora é inevitável, devemos aceitá-la. Konoha pode valorizar a paz, mas não tememos a batalha. As palavras calmas, porém firmes, de Danzou dissiparam a atmosfera sufocante. Danzou, o terceiro Hokage olhou para seu antigo camarada com surpresa. Não se trata apenas da aldeia. Se continuarmos a hesitar, corremos o risco de perder o apoio do Daimyo. Danzou prosseguiu com um tom firme. Isso mesmo, acrescentou Omura Mitokado, que cuidava da comunicação com o Daimyo do Fogo. O Daimyo já está insatisfeito com a situação no País do Relâmpago. O terceiro Hokage silenciou, dando 2 tragadas profundas em seu cachimbo. Parece que não há como evitar. A hesitação em seu olhar desapareceu, substituída por uma firme resolução. Ao ver isso, Danzou finalmente exalou de alívio. Ele não interferiu com o Hokage e os anciãos enquanto eles finalizavam seus planos de guerra. Em vez disso, simplesmente fechou os olhos e descansou. Danzou sobre o envolvimento da raiz nesta guerra. Apesar da presença mínima de Danzou nas discussões, Sarutobi conhecia o valor de suas forças. Não se preocupe, darei todo o meu apoio. Ao retornar à base subterrânea da raiz, Danzou imediatamente convocou a Burami Tatsuma. Sentado na cabeceira da sala, Danzou analisava cuidadosamente a estratégia de guerra que se aproximava. A frente de batalha na terra não era adequada ao seu estilo. Não havia papel para ele ali. Lord Danzou. Ajoelhado diante dele, a Burami Tatsuma aguardava ordens. Danzou falou em tom indiferente. A guerra começou. Você supervisionará as operações de inteligência na Terra. Lidere a equipe pessoalmente e coordene-se com Orochimaru. Essa não foi uma tarefa simples. Ryoma e sua unidade precisariam se infiltrar em território inimigo, apoiar as forças principais com informações e executar ataques estratégicos. Era uma missão que exigia tanto liderança quanto precisão. Poucos na raiz eram capazes de lidar com tal operação. A Burami Tatsuma era um deles. Sim, Lord Danzou, eu cumprirei minha missão. Eu confio em você. Conforme Ryoma se afastava, sua figura gradualmente desapareceu na escuridão. Das sombras, uma mulher com hábito de freira avançou silenciosamente. Foi Nono Yakushi. Ela ficou parada em silêncio atrás de Danzou, aguardando permissão para falar. Os estagiários em nossa unidade estão prontos. Eles aguardam suas ordens. Sua voz era respeitosa e suave, quase indulgente para o ouvido. Um leve perfume emanava de trás dele, um aroma sutil, porém agradável. Esses aprendizes eram os recursos cuidadosamente cultivados por Danzou. Eles deveriam operar abertamente, servindo como a face pública de sua crescente influência. Ao longo de anos de treinamento, os ideais da nova vontade do fogo foram profundamente enraizados neles. Eles eram seu legado, as sementes de sua visão, prontas para criar raízes em Konoha e eventualmente em todo o mundo ninja. Capítulo 18. O vento uivante carregava areia amarela pelo vasto deserto, fazendo com que Sunagakure parecesse ainda mais desolada. Principalmente após a invasão de Komogakure, mercadores e nobres da Terra do Vento começaram a fugir em grande número. Agora, Hasa, que acabará de ser eleito o 4º Kazekage, estava reunindo os principais oficiais de Sunagakure. Iwagakure enviou um emissário.
Nos últimos 6 meses, eles conseguiram conter um número significativo das forças de Konoha na Terra da Grama. Agora, eles esperam formar uma aliança conosco para dividir as riquezas da Terra do Fogo. Decidi aceitar a proposta deles. O rosto jovial de Rasa transmitia uma sensação de autoridade enquanto ele proferia sua decisão. Concordo, disse Tio, sendo a primeira a manifestar seu apoio. Ela guardava um rancor irreconciliável contra Konoha. Eu apoio Kazekage. Um a um, os outros altos funcionários deram sua aprovação. Não que desejassem a guerra, mas Tsunagakure estava à beira do colapso. Os conflitos internos estavam se intensificando. Desde o ataque surpresa de Komogakure, 6 meses atrás, inúmeros negócios fecharam as portas e os mercadores ricos fugiram. O número de missões encomendadas na vila caiu drasticamente. Entretanto, o senhor feudal da Terra do Vento, descontente com a incapacidade de Tsunagakure em impedir os ataques de Komogakure, reduziu ainda mais o financiamento da vila. Por ora, a habilidade única da linhagem sanguínea do Kazekage permitia que ele coletasse pó de ouro do deserto e o trocasse por dinheiro no mercado negro. Mas isso estava longe de ser suficiente para resolver seus problemas. Eles precisavam reconquistar a confiança do daimyo. Precisavam atrair mercadores e missões novamente. Eles precisavam provar que Tsunagakure ainda era o lugar mais seguro da Terra do Vento. E a guerra era a maneira perfeita de fazer isso. Danzou entrou no escritório do Okage, segurando o relatório de inteligência mais recente. Ele havia esperado meio ano por esse momento. Está confirmado? As tropas de vanguarda de Tsunagakure já partiram. A equipe estacionada na Terra dos Rios deverá enviar um relatório em 2 dias. Ao ouvir o relatório de Danzou, o terceiro Okage ficou ainda mais preocupado. Konoha estava em guerra com Iwagakure há 6 meses, e nenhum dos lados havia conseguido levar vantagem. As baixas estavam aumentando. A Terra da Grama, que se tornará seu campo de batalha, estava à beira da ruína. Os líderes do país já haviam fugido para terras estrangeiras. Ao ver o terceiro Okage imerso em pensamentos, Danzou pôde imaginar o que se passava em sua mente. Konoha estava ficando sem mãos capazes. Envie Tsunade, disse Danzou calmamente. Ela é a melhor opção contra as técnicas de veneno de Tsunagakure. Você sabe da situação da Tsunade. O terceiro Okage hesitou. Ele não tinha certeza se deveria enviá-la para a linha de frente. Então eu também irei, disse Danzou. Precisamos acabar com esta guerra contra Tsunagakure o mais rápido possível. Komogakure recusou todas as negociações de paz até agora. Eles podem entrar na guerra a qualquer momento. Konoha não pode se dar ao luxo de prolongar isso por mais tempo. O terceiro Okage deu uma longa tragada em seu cachimbo e ficou em silêncio por um momento. Após encarar o olhar fixo de Danzou por um tempo, ele finalmente falou. Deixo isso com você. Vou fazer os preparativos. Você cuida da Tsunade. Danzou conteve sua empolgação enquanto saía lentamente do escritório do Okage. Ele sabia que o terceiro Okage jamais o deixaria comandar uma força inteira sozinho. Os anciãos de Konoha, o alicerce de Konoha, autoridade absoluta e poderio militar, o preço de todo esse poder era uma vida passada nas sombras. Essa era a promessa que ele havia feito com o terceiro Okage há muito tempo. E agora? Ao sair do escritório do Okage, um raio de sol iluminou seu ombro. Um leve sorriso surgiu em seus lábios. Kuf, velho safado e traiçoeiro. Uma voz interrompeu seu momento. Mostre um pouco de respeito, Kushina. Eu sou um ancião de Konoha, disse Danzou com um tom de repreensão. Essa não foi a primeira vez que Kushina o confrontou. Desde que Minato seguiu seu conselho e foi para a linha de frente no País da Grama, ela vinha rondando o escritório do Okage, para a grande irritação de Danzou. Por que você mandou Minato para o campo de batalha? Foi porque eu te ofendi da última vez? Traga-o de volta. Eu peço desculpa se for preciso. Kushina lutou para reprimir sua raiva, sua voz carregada de desespero. Danzou a observou por um instante antes de falar solenemente. Kushina, você entende? Você não merece Minato. O quê? Kushina ficou atonita. Minato é um gênio. O campo de batalha é o seu lugar. Seu crescimento não se limitará apenas a esta vila. Você, por outro lado, pode ter talento, mas não tem o coração de um verdadeiro guerreiro. A distância entre vocês só aumentará. Um dia, você não conseguirá acompanhá-lo. Dito isso, Danzou passou por ela sem sequer lançar-lhe outro olhar, deixando-a ali parada em silêncio, atonita. Ao perceber que ela não estava seguindo, Danzou soltou um pequeno suspiro de alívio. Finalmente consegui me livrar dela. Os apaixonados são aterrorizantes. Danzou retornou às profundezas do quartel-general da Raiz, onde seu fiel assistente Nono Yakushi o seguia silenciosamente. À sua frente, centenas de ninjas ajoelhados aguardavam suas ordens. Essas eram as sementes que ele havia cultivado com esmero desde que chegara a este mundo. A maioria delas eram órfãs. Agora, após anos de apoio financeiro e de jutsu, eles haviam se tornado uma força formidável. A longa noite se aproxima. A partir de hoje ficaremos de vigília. Até que a morte nos reclame, permaneceremos. Somos a espada na escuridão. Somos as raízes de Konoha. Somos as chamas que repelem nossos inimigos, a aurora que rompe a noite, a trombeta que desperta os adormecidos, o escudo que protege nossa aldeia. Nós te dedicamos nossas vidas e nossa honra, meu senhor. O juramento solene ecoou pela câmara pouco iluminada, fazendo com que o espaço subterrâneo parecesse quase sagrado. Danzou observava em silêncio. Um dia, eu me desvencilharei deste corpo envelhecido e ficarei na luz. A vontade do fogo são apenas palavras, a menos que você tenha força para lutar por ela. A guerra começou. Sigam-me, todos vocês. Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 19. Quando Danzou e seus agentes da Raiz chegaram à fronteira do País dos Rios, Tsunade já havia assumido o comando da linha de frente, chegando à frente deles com dezenas de Jounin. Ela rapidamente garantiu a segurança de todos os postos avançados estratégicos, assegurando uma transição de comando tranquila. Os reforços continuaram a chegar, trazendo suprimentos e pessoal adicional. No instante em que Danzou entrou na tenda de comando, as discussões em andamento cessaram. Todos os ninjas presentes se viraram para olhá-lo. Tsunade se levantou, apoiando as duas mãos firmemente sobre a mesa e falou em tom autoritário. Tsunagakure provavelmente lançará um ataque em grande escala em breve. Preciso que você, ancião, defenda a linha defensiva leste e garanta que eles não consigam romper nossas linhas pela retaguarda. Todos os Jounin presentes voltaram sua atenção para Danzou. Alguns o olharam com completa confusão, como se não fizessem ideia de quem ele era.
Foram necessárias explicações sussurradas de seus colegas para que a compreensão surgisse em seus rostos. Fiquem tranquilos, cumprirei meu dever, disse Danzou, avançando em passos firmes antes de se sentar em um assento vazio e fechar os olhos, como se fosse descansar. Tsunade lançou-lhe um olhar, franzindo as sobrancelhas, mas não disse mais nada. Em vez disso, retomou a descrição da estratégia de batalha. Danzou permaneceu em silêncio durante toda a reunião. Sistema. Objetivo. Obter o reconhecimento de Senju Tsunade, uma figura-chave na história. Danzou observou Tsunade discretamente. Já fazia 3 anos desde a última vez que a vira. Ela havia se tornado ainda mais curvilínea como um pêssego perfeitamente maduro. Mas esse temperamento dela, e a atitude dela para com ele, ela claramente o desprezava. Isso seria um problema. No contexto atual da guerra, ela detinha muito mais autoridade do que ele. Mesmo entre os Jounin, muitos o conheciam por reputação, mas nunca o tinham visto pessoalmente. Os Chunin e Genin de patente inferior provavelmente nem sabiam de sua existência. Danzou não tinha interesse em um conflito direto com Tsunade. Em Konoha, seu status como ancião lhe dava vantagem sobre ela, mas ali, no campo de batalha, ela era a comandante. Assim que chegou à linha defensiva leste com seus agentes da raiz, ele dedicou um tempo para examinar o terreno. Para sua surpresa, Tsunade havia lhe designado um local altamente estratégico. Konoha havia fortificado a área ao longo dos anos, tornando-a uma posição facilmente defensável. Além disso, não ficava muito longe da força principal, apenas 1 hora de viagem. Isso significava que eles poderiam coordenar ataques ou recuar para pedir reforços, se necessário. Mesmo que sua posição fosse invadida, Tsunagakuri não conseguiria avançar diretamente para o interior do País do Fogo. Por outro lado, se Danzou jogasse suas cartas corretamente, ele poderia liderar suas forças a ponto de ameaçar toda a Terra dos Rios. Devo solicitar tropas adicionais, sugeriu Yakushi Nono, percebendo que Tsunade não tinha uma simpatia especial por Danzou. Não precisa. A unidade de Aburami Tatsuma precisa de reforços mais do que nós. Danzou havia trazido consigo apenas 10 Jounin. Os demais eram Chunin recém-treinados, vindos diretamente do programa de treinamento da raiz. Ele e Tsunade podem não concordar em tudo, mas ela não colocaria deliberadamente em uma situação de fracasso. E de fato, no terceiro dia, Tsunade enviou um carregamento de antídotos para o acampamento deles. Entretanto, a Terra dos Rios, que servia como zona tampão, havia caído completamente sob o controle de Tsunagakuri. Sem declarar guerra oficialmente, Tsunagakuri já havia iniciado escaramuças em pequena escala. As primeiras vítimas no acampamento foram envenenadas. Felizmente, com Tsunade supervisionando as operações médicas, o número de fatalidades foi mantido sob controle. Sem ela, as perdas teriam se multiplicado exponencialmente. Sua reputação só cresceu com o tempo. Danzou também percebeu outra coisa. A maioria dos Jounin de Konoha designados para essa frente ou tinha ligações com o clã Senju ou devia um favor pessoal a Tsunade. Isso lhe conferia autoridade quase absoluta sobre o acampamento. A frente oriental também presenciou diversas escaramuças, com ninjas feridos sendo enviados de volta ao acampamento principal. No entanto, em comparação com o campo de batalha principal, suas baixas foram mínimas. Com Yakushi Nono e vários ninjas médicos da raiz estabilizando os feridos, eles conseguiram manter suas forças intactas. Um dos principais motivos para isso era que os agentes da raiz eram mais fortes do que o ninja médio de Konoha. Outro motivo eram os rigorosos protocolos operacionais de Danzou. Se uma missão fosse considerada impossível, um esquadrão poderia votar por abandoná-la e recuar. Se um sinal de socorro de um aliado fosse recebido, a prioridade era o resgate. Em essência, a sobrevivência vinha em primeiro lugar. Com trabalho de equipe coordenado e capacidades individuais superiores, sua taxa de baixas permaneceu extremamente baixa. Tsunagakuri logo percebeu a situação incomum na frente leste. Suas forças sofreram baixas significativamente maiores naquele setor, com poucos sobreviventes saindo ilesos dos confrontos. Dentro do campo de guerra de Tsunagakuri, o quarto Kazekage, Rasa, vinha observando secretamente as linhas de frente havia 2 dias. Danzou, aquele velho desgraçado ainda está vivo? Tio murmurou com sua voz rouca ao receber a última notícia. Danzou? Rasa ergueu uma sobrancelha. Nossos caminhos se cruzaram algumas vezes na última guerra. Um velho conspirador sinistro. Ele provavelmente já deve estar na casa dos 50, mas ainda é um adversário formidável. Ele não é motivo para preocupação. Continue impressionando a força principal de Konoha. Assim que nossos reforços chegarem, vamos esmagá-los com um único golpe decisivo. Rasa exalava confiança. Desde que Tsunagakuri lançou sua ofensiva, Iwagakuri já havia enviado 2 lotes de suprimentos. Além disso, Iwagakuri estava intensificando seu ataque à fronteira do País da Grama, garantindo que Konoha permanecesse com recursos limitados. Foi por isso que Guilherme veio pessoalmente ao campo de batalha. Iwagakuri havia efetivamente desviado a atenção de Konoha. Agora, tudo o que ele precisava fazer era empregar todo o poder de Tsunagakuri e romper as defesas da Terra do Fogo. Assim que ele pusesse os pés no território do País do Fogo, até mesmo o Daime do Vento seria forçado a reconhecer seu poder. E quando isso acontecesse, ele se tornaria o Kazekage mais reverenciado da história. Capítulo 20. Uma explosão estrondosa irrompeu da armadilha atrás deles. Nas densas florestas da Terra dos Rios, onde 2 forças opostas se enfrentavam, um trio de ninjas de Konoha fugia a toda velocidade. Até que um deles parou repentinamente. Vocês 2 continuem. Eu vou detê-los. Sem hesitar, ele se virou e correu em direção à explosão. Ishizo. Os 2 ninjas restantes da raiz falaram com vozes graves, mas não pararam. Originalmente a missão deles era um simples reconhecimento, um avanço de rotina para coletar informações. Mas eles nunca esperaram encontrar 2 Jounin de Tsunagakuri. Abandonar a missão foi uma decisão fácil. Eles imediatamente recuaram a toda velocidade. Mas os ninjas de Suna não estavam dispostos a deixar sua presa escapar tão facilmente. Apesar das armadilhas colocadas ao longo do caminho, os perseguidores prosseguiram implacavelmente. A diferença de força era evidente, e as armadilhas por si só não foram suficientes para detê-los. Pouco tempo depois, outra explosão ecoou atrás deles. Mas o som cessou tão rapidamente quanto surgiu. Eles sabiam. Ishizo estava morto. Engolindo a dor, os 2 restantes seguiram em frente com expressões sombrias. Meia hora depois, svi, svi, svi. Uma saraivada de shurikens cravou-se nas árvores à frente, bloqueando seu caminho. Os 2 ninjas saltaram dos galhos, escolhendo um espaço relativamente aberto para se posicionarem. De costas um para o outro, assumiram posições defensivas, analisando os arredores. Parece que não vamos conseguir voltar. Sim, eu sei.
uma breve troca de palavras. Sem hesitação, sem medo, apenas uma determinação silenciosa em seus olhos enquanto se preparavam para o inevitável. Lá no alto, empoleirada num galho grosso de árvore, uma voz sinistra ecoou, repleta de alegria sádica. Ora, ora. Seus ratinhos realmente nos fizeram correr até aqui, e vocês ainda destruíram meu boneco. Vou retalhar vocês, pedaço por pedaço. Okura, concentre-se. Outra voz veio de uma árvore próxima, mais calma, mais serena. Este ninja de Suna não baixou a guarda. Os ninjas de Konoha que ficaram para trás para cobrir a fuga deles foram implacáveis, dispostos a arrastá-los para a sepultura. Se não fosse pela enorme diferença de poder, as coisas poderiam ter sido diferentes. Mas Okura não estava ouvindo. Pelo contrário, o aviso pareceu apenas excitá-lo ainda mais. Vou te retalhar, pedaço por pedaço. Hehehe. Com uma risada insana, ele lançou seu boneco para frente, cuspindo uma tempestade de Sembol em direção aos dois ninjas de Konoha. Liberação da terra. Muralha no estilo da terra. Um dos ninjas da raiz formou uma série rápida de selos de mão, e uma sólida parede de terra surgiu do chão, levantando poeira ao bloquear as agulhas que se aproximavam. Tic. Um usuário da liberação de terra? O ninja de Suna estreitou os olhos quando a poeira baixou, revelando os dois ninjas de Konoha ainda de pé atrás da parede. Okura, tome cuidado. Eles estão vindo na sua direção. Cale a boca e cuide da sua vida, disse Okura, visivelmente irritado. Mas então seus lábios se curvaram em um sorriso torto enquanto seu olhar se desviava para o chão. Te encontrei. Seu boneco saltou subitamente para o ar, seus membros afiados estendendo-se enquanto caía com força, suas armas afiadas como navalhas cravando-se profundamente no solo abaixo. Seu sorriso vacilou. Não havia nada lá. O chão sob a árvore transformou-se num lamaçal. Okura mal conseguiu retrair seu boneco a tempo, saltando para um local seguro antes de ser apanhado. Ao aterrissar a certa distância, ele permaneceu cauteloso, com os olhos atentos à procura do inimigo. E no entanto, apesar de sua cautela, ele não resistiu à tentação de provocá-los. Vocês ninjas de Konoha são mesmo uns ratos. A terra repentinamente cedeu sob seus pés. Libertação da terra. Lanças do fluxo da terra. Lanças de pedra afiadas irromperam do chão, forçando Okura a saltar para longe, aterrissando em cima de uma grande rocha para evitar o ataque. Então, bum, bum, a pedra sob seus pés explodiu em uma rajada de fogo. Uma reação em cadeia de etiquetas explosivas escondidas na pedra enviou ondas de choque que rasgaram a floresta, destruindo árvores próximas e lançando destroços em todas as direções. Tossindo em meio à poeira, o outro ninja de Suna gritou. Okura, você está bem? Tosse. Estou bem. Uma respiração ofegante. Uma careta de dor. Okura se levantou apoiando-se em uma árvore. Sua mão direita, a que empunhava a espada, tremia, chamuscada pela explosão. Sua expressão havia perdido a arrogância de antes. Tic. Esses desgraçados. Enquanto isso, os dois ninjas de Konoha não estavam em situação muito melhor. Um deles claramente estava exausto, mal conseguindo manter sua kunai firme. O outro, o sangue pingava no chão. Um ferimento profundo no peito, que o atravessou completamente. A kunai imbuída de relâmpagos cumpriu sua função, selando seu ferimento com queimaduras, mas respirar ainda era uma luta. Os cautelosos ninjas de Suna avaliaram o estado de seus oponentes. Esses agentes mascarados da raiz. Eles eram um problema. Se ele tivesse sido um pouco menos cuidadoso, poderia ter caído na armadilha deles. Mas a batalha havia terminado. Chegou a hora de terminar com isso. Sua voz era fria, definitiva. Liberação de vento. Dezenas de lâminas de vento afiadas como navalhas cortaram o ar, avançando em direção aos ninjas exaustos de Konoha. Liberação de água. Formação de parede de água. Uma onda repentina de água formou uma barreira, interceptando o ataque. 3 figuras mascaradas aterrissaram entre os ninjas feridos e seus inimigos. Reforços de Konoha. A expressão cautelosa do ninja de Suna escureceu. Okura. Mestre de marionetes, agressivo, cruel. Taijutsu. Moderado. Fraco em combate direto. Braço direito, gravemente ferido. Um dos agentes da raiz feridos começou a enumerar detalhes sobre eles. Usuário de liberação de vento. Taijutsu. Moderado. Cauteloso, metódico. Fraqueza desconhecida. A expressão de desagrado do ninja de Suna se intensificou. Eles estão nos analisando. E pior, o braço direito de Okura estava em péssimo estado. Ele ainda podia lutar, mas suas habilidades com marionete seriam muito mais fracas agora. Após um momento de silêncio, ele tomou uma decisão. Okura, estamos recuando. Fomos fundo demais. Desta vez, Okura não discutiu. Ele simplesmente assentiu com a cabeça. Sem dizer mais nada, os dois Jounin de Suna se retiraram. Os agentes da raiz não prosseguiram com a perseguição. Garantir a segurança dos feridos era a prioridade. Apenas mais uma escaramuça. Uma entre inúmeras batalhas ao longo da vasta e instável frente de guerra. Capítulo 21. Para aqueles que usam máscaras e desempenham suas funções com precisão inabalável, você sempre pode confiar neles. Esse ditado se espalhou amplamente por todo o acampamento de Konoha na Terra dos Rios. Dentro do acampamento de Konoha, essa foi a primeira vez que Danzou foi convidado para uma reunião por Tsunade. Impossível. Já não tenho pessoal suficiente, afirmou Danzou categoricamente, já prevendo que nada de bom resultaria do pedido de Tsunade. Ele já havia transferido 100 agentes da raiz para ela, e mais de 20 deles haviam morrido. Essa perda por si só o fazia ranger os dentes de frustração, mas não havia nada que ele pudesse fazer a respeito. E agora ela teve a audácia de pedir ainda mais. Enviarei 400 ninjas para a frente oriental. Você só precisa transferir 200 para o meu lado, respondeu Tsunade, num tom que sugeria que ele estava, de alguma forma, levando a melhor no acordo. Danzou olhou para ela friamente. Como alguém com um rosto tão bonito podia ser tão irritante? E ainda por cima tão descarada. Os ninjas que ela queria que ele recrutasse, aqueles de origem civil, eram pouco competentes. Um Chunin talvez conhecesse 1 ou 2 jutsus de nível C, enquanto os Genin só conseguiam dominar as 3 técnicas básicas. Seus fundamentos eram péssimos. Talvez percebendo que o olhar de Danzou havia se tornado particularmente desagradável, Tsunade ficou impaciente. Eu não viria até você se tivesse escolha. As forças de Sunagakure estão nos pressionando cada vez mais. Os novos ninjas que recebemos estão correndo de um lado para o outro como baratas tontas. Se isso continuar, você e eu podemos muito bem voltar para Konoha e assumir a responsabilidade por essa bagunça. Sarutobi, não mencione aquele velho, interrompeu Tsunade amargamente.
Veja as pessoas que ele enviou. Depois de todo esse tempo, ele ainda não confia no Senju. Sua expressão era complexa ao encontrar o olhar de Danzou, com um toque de autodepreciação na voz. Era estranho, não francamente desagradável, que ela e Danzou estivessem agora do mesmo lado. Ela acreditava firmemente que Hiruzen estava usando o campo de batalha para enfraquecer a facção aliada ao clã Senju. Essa era a única explicação lógica para a situação em que se encontravam. O que ela não sabia era que Danzou havia desempenhado um papel na criação dessa situação. Após ter esgotado as reservas da raiz para a guerra, o instinto político de Hiruzen entrou em ação. Subconscientemente, ele sentiu que deixar a raiz ficar muito poderosa era perigoso. Ao mesmo tempo, a batalha na frente de Orochimaru era terrível, e a ameaça de Wagakuri era muito maior do que a de Tsunagakuri. Levando em consideração todos os fatores, Hiruzen priorizou o envio de reforços para Orochimaru. Transferirei mais 100 Chunin e 5 Jounin para vocês, disse Danzou finalmente, com uma expressão incomumente séria. E escreveremos uma carta conjunta para Sarutobi. Assim que a discussão terminou, Danzou se levantou para sair. Se a situação piorar, envie um sinal de emergência. Você conhece a sua situação. Eu sei, velhote, respondeu Tsunade com um tom um tanto irritado. Depois que Danzou saiu, ela teve uma estranha revelação. Trabalhar com ele não era tão insuportável quanto ela imaginava. O que, ironicamente, era a pior parte. Em que é que eu estou pensando? Ela balançou a cabeça, afastando esses pensamentos. A chegada de 100 ninjas de elite significava menos baixas entre as tropas civis. Isso aliviaria um pouco o peso sobre seus ombros. Suas emoções turbulentas se acalmaram um pouco. Em um desfiladeiro na Terra dos Rios, estava localizado o acampamento principal de Tsunagakuri. Lord Kazekage, nossos ninjas já avançaram para 30 quilômetros do acampamento de Konoha. Suas forças não são tão formidáveis quanto pensávamos. Não há necessidade de esperar. Vamos lançar o ataque agora. Essa discussão vinha se repetindo há mais de um mês na tenda de comando de Tsunagakuri. Espere mais um pouco, interrompeu Tio. A equipe de escolta já está a caminho. Eles chegarão em 15 dias. Sua oposição, no entanto, havia se tornado menos veemente. As forças de Konoha eram tão decepcionantes que até ela começou a hesitar. Seria mesmo necessário esperar por reforços? Rasa olhou para o mais velho e levantou-se lentamente com um olhar cheio de ambição. Relatórios da Terra do Fogo confirmam que a maior parte das forças de Konoha foi enviada para a frente de batalha de Wagakuri. É hora de aprenderem o preço de subestimar Tsunagakuri. Preparem as tropas. Lançaremos o ataque em grande escala ao amanhecer. Sim, Lord Kazekage. Sim, Lord Kazekage. O ataque de Tsunagakuri foi tudo menos sutil. Suas forças avançaram com força total, pressionando sem hesitação. Tsunade recebeu a notícia imediatamente e liderou pessoalmente as tropas de Konoha para enfrentá-los de frente. A batalha começou assim que os dois lados se enfrentaram. Inicialmente, as duas forças eram distinguíveis. Mas à medida que o caos se intensificava, as formações se desfizeram e o campo de batalha degenerou em um frenesi de carnificina. Não havia técnicas elaboradas de assassinato, apenas o som de aço se chocando, jutsus detonando e os gritos agonizantes dos ninjas. Cada pessoa selecionou seu alvo, usando quaisquer meios necessários para eliminá-lo. Tsunade desceu do alto, golpeando o chão com uma força devastadora. A onda de choque resultante obliterou 3 das marionetes de Tio em um instante. Você já está muito velho para ainda estar no campo de batalha, comentou Tsunade, forçando-se a ignorar a repulsa que sentia. Seu olhar penetrante fixou-se no velho mestre de marionetes. Ei, pensar que aquela pirralha de antigamente agora está comandando tropa sozinha, refletiu Tio. Tsunade já tinha 30 anos, mas para Tio, ela ainda era apenas uma criança. Marcas estranhas adornavam o rosto de Tsunade, e suas reservas de chakra eram imensas. Ficou claro que ela estava usando uma técnica secreta. Tio imediatamente ficou desconfiada. Com um gesto rápido das mãos, mais de uma dúzia de marionetes surgiram ao seu redor. Ambas as mulheres eram comandantes de alta patente e amplamente reconhecidas como combatentes de nível Kage. Os ninjas ao redor recuaram instintivamente, não querendo ser pegos no fogo cruzado. Tsunade fez o primeiro movimento, avançando em direção a Tio com uma velocidade incrível. 2 marionetes avançaram para interceptá-la, mas no instante em que se aproximaram, ela as estilhaçou sem esforço. Bum! Os fragmentos do boneco explodiram com o impacto, liberando uma densa nuvem de gás venenoso roxo. A grama e a vegetação murcharam instantaneamente ao contato. Uma figura escura surgiu da névoa, Tsunade, completamente ilesa, disparando em direção a Tio como uma bala de canhão. Bum! Um impacto gigantesco abriu crateras na terra, formando um padrão semelhante a uma teia de aranha. Que adversária problemática, murmurou Tio, usando seus fantoches para se afastar da zona de impacto. Ao ver Tsunade avançar novamente em sua direção, ela rapidamente manobrou seus fantoches para manter distância. As habilidades de Tsunade eram uma péssima combinação para ela. Seus bonecos e venenos tinham pouco efeito, e seu corpo envelhecido não estava em condições de combate corpo a corpo. Embora a luta parecesse equilibrada na superfície, Tio estava sendo implacavelmente repelida. Ela já havia perdido várias marionetes. A perseguição os levou em direção à borda do campo de batalha. Tio se recompôs após ser arremessada pela onda de choque. Tsunade estalou a língua em sinal de frustração. Eu te disse, quando você chegar a essa idade, já deveria estar aproveitando a aposentadoria. Longe do campo de batalha ensanguentado, ela finalmente respirou fundo. Cough, cough. Estou mesmo a ficar velha, murmurou Tio, a sacudir a poeira das suas vestes. Os jovens de hoje em dia não têm respeito pelos mais velhos. Então, seu olhar se tornou mais penetrante. Por Tsunagakuri, não posso deixar você sair deste lugar vivo. Com um gesto de mão, mais de 20 novos bonecos apareceram. Tsunade deu um sorriso irônico. Ótimo. Eu estava pensando a mesma coisa. E com isso, ela atacou mais uma vez. Capítulo 22. Danzou-sama. Dentro da tenda de Danzou, Yakushi não hesitou antes de falar. O que é? Diga logo. A rara demonstração de curiosidade de Danzou era evidente. Há uma criança que deseja vê-la. Um toque de tristeza transpareceu em sua expressão calma. Danzou pousou o relatório de inteligência que tinha na mão. O clima ficou pesado enquanto ele seguia Nono até a tenda médica. Numa cama separada das outras, jazia uma menina, com a parte superior do corpo envolta em bandagens. Sua máscara fora colocada ao lado, revelando um rosto pálido e juvenil, desprovido de qualquer cor. No caminho, Danzou já havia ficado sabendo de sua condição. A exposição prolongada ao chakra de liberação de relâmpago havia destruído seus órgãos internos.
Mesmo sendo usuária de liberação de relâmpago, seus órgãos estavam praticamente irrecuperáveis. O único motivo pelo qual ela ainda estava viva era devido à medicação e ao ninjutsu médico de Nono, que a mantinham em funcionamento. Danzou-sama? Sua voz era incerta, trêmula de emoção. Estou aqui. Danzou sentou-se ao lado dela, sentindo um peso desconhecido se instalar em seu peito. Ele sempre soube que este mundo estava longe de ser pacífico ou repleto do heroísmo idealista que alguns imaginavam. Pensava ter aceitado essa realidade. E no entanto, eu estou com tanto medo. Eu sou inútil. Sua voz era fraca, trêmula, repleta de impotência. A guerreira corajosa que lutara no campo de batalha havia desaparecido. Agora, ela era apenas uma criança. Está tudo bem. Estamos todos aqui. Eu estou aqui. Você se saiu bem. Estou orgulhoso de você. Sentindo leve tremor em seu corpo, Danzou se aproximou, sua voz mais suave do que nunca ao repetir suas palavras de conforto. Seu tom normalmente frio e sereno havia desaparecido. Em seu lugar, havia algo raro, gentil, sofrido. Seu corpo relaxou lentamente. Um pequeno sorriso sereno se formou em seus lábios antes que ela adormecesse num sono eterno. Danzou permaneceu imóvel por um longo tempo. Danzou-sama? Deixe-me em paz. Vou ficar com esta por mais um tempo. Por mais que Danzou desprezasse a guerra, ela continuava, sem exceção. Com o reforço das forças de Tsunagakure, a intensidade da batalha só aumentou. Até mesmo Danzou, posicionado na frente oriental, não teve escolha a não ser reforçar suas linhas defensivas. Para Tsunade, que enfrentava as principais forças de Tsunagakure, a situação era ainda pior. As baixas foram devastadoras. No entanto, os reforços de Konoha estavam longe de ser suficientes. O primeiro lote de reforços era composto principalmente por ninjas nascidos na sociedade civil, sendo a maioria genin inexperientes que nunca haviam pisado em um campo de batalha. Danzou-sama Tsunade enviou um pedido. Ela quer rotacionar algumas de suas tropas, relatou Nono. Com a rápida perda de ninjas experientes, os reforços recém-chegados simplesmente não conseguiam lidar com as missões sozinhos. Apesar da relutância de Danzou, essa era a realidade da guerra. Ótimo. Envie 100 homens. Após uma breve pausa, ele acrescentou, e diga a ela, os ninjas da raiz seguem as regras da raiz. Se ela não consegue aceitar isso, não deveria usá-los. Sim, Danzou-sama. Nono fez uma reverência antes de sair. Tsunade já não se importava com as condições. O fato de Danzou estar disposto a enviar homens já era um alívio. Os dois nunca se entenderam. Quando Danzou chegou, ela o expulsou do acampamento principal. Se ela não estivesse completamente sobrecarregada, jamais teria rebaixado seu orgulho a ponto de fazer esse pedido. Os novos reforços de Konoha estavam sofrendo perdas impressionantes. De 10 esquadrões enviados, apenas 3 retornavam à noite. Às vezes, nenhum retornava. Deixá-los operar sozinhos por mais tempo só pioraria a situação. Mas não havia ninjas experientes o suficiente para liderá-los. Sem outra opção, ela recorreu a Danzou. Quanto ao manual de protocolo da raiz que o sempre eficiente assistente de Danzou entregou, Tsunade nem se deu ao trabalho de lê-lo. Era apenas mais um conjunto de regras ninja implacáveis. Com Konoha reforçando seu perímetro defensivo, Tsunagakure viu uma oportunidade. Seus ataques tornaram-se mais implacáveis, levando a linha de frente a menos de 30 quilômetros do acampamento principal de Konoha. Qualquer ninja que se aventurasse além desse alcance corria o risco de ser emboscado imediatamente. Até mesmo os Jounin de elite estavam se enfrentando com frequência agora. Apesar da chegada de mais um carregamento de suprimentos e reforços naquele mês, a maioria ainda era composta por ninjas nascidos na sociedade civil. Entregue esta carta pessoalmente ao terceiro Hokage, ordenou Tsunade com evidente frustração. Diga a ele que se isso continuar, ele pode muito bem esperar que Tsunagakure invada o País do Fogo. O terceiro Hokage tem seus motivos. Iwagakure também é, o Jounin que escoltava os suprimentos tentou explicar. Não quero ouvir isso. Apenas transmita a mensagem. Tsunade o dispensou com um gesto de mão, impaciente. Após a saída da acompanhante, seu segundo em comando aproximou-se com um relatório. Os suprimentos foram distribuídos a todos os postos avançados e os novos reforços foram redistribuídos em esquadrões. No entanto, ele hesitou. Diga logo. Tsunade esfregou as têmporas. A maioria dos ninjas recém-designados está solicitando para serem colocados em esquadrões liderados por membros da raiz. Isso está causando um desequilíbrio na distribuição das equipes. O que? Tsunade quase pensou ter ouvido errado. Os ninjas da raiz eram infames por sua crueldade e falta de emoção. Por que alguém trabalharia voluntariamente com eles? Ao perceber sua confusão, seu segundo em comando prosseguiu, com base nos registros de missões do último mês. A taxa de sobrevivência dos esquadrões liderados pela raiz é a mais alta. Eles estão abandonando missões para preservar seus próprios números? Perguntou ela bruscamente. Não, Lady Tsunade. A taxa de sucesso das missões deles também é a mais alta. Isso a fez parar para pensar. A maior taxa de sucesso. A maior taxa de sobrevivência. Tragam-me qualquer esquadrão liderado pela raiz que tenha acabado de concluir uma missão. Sim, Lady Tsunade. Pouco tempo depois, um agente mascarado da raiz entrou em sua tenda, acompanhado por 3 jovens ninjas com no máximo 15 anos de idade. Lady Tsunade. Tsunade estudou os 4. O ninja da raiz permanecia ereto, disciplinado e inabalável. A julgar por sua compleição física, não aparentava ter mais de 18 anos. Os 3 atrás dele eram claramente recém-saídos da academia, nervosos, inquietos sob o olhar dela. Relatório sobre sua última missão. Sim, enquanto ouvia sua descrição detalhada, ela não pôde deixar de concordar com a cabeça. A estratégia era sólida. A execução tática precisa. Sua experiência era inegável. Mais do que isso, ele garantiu a segurança de seus companheiros de equipe mais frágeis. Os 3 ninjas mais jovens olharam para seu líder com admiração. A confiança que depositavam nele era evidente. Se para concluir sua missão fosse necessário sacrificar um camarada, o que você faria? O silêncio tomou conta da tenda. Todos os olhares se voltaram para o ninja mascarado da raiz. Eu abandonaria a missão. Embora sua expressão estivesse oculta, o firme desagrado em sua voz era inconfundível. Tsunade olhou para ele, sem conseguir acreditar. Esse era um ninja treinado por Danzou? Sua resposta firme a fez lembrar de Presa Branca de Konoha. Pela primeira vez, o preconceito que ela sentia contra a raiz vacilou. Sua voz suavizou.
Quando a guerra terminar, você consideraria se juntar às fileiras oficiais de Konoha. Eu pessoalmente poderia recomendá-lo. As palavras saíram de sua boca antes mesmo que ela percebesse. Ela se arrependeu imediatamente de tê-las dito. Não há necessidade, Lady Tsunade, respondeu ele calmamente. Eu jurei lealdade. Olhando para os 3 jovens ninjas atrás dele, acrescentou. Meus camaradas que ainda precisam se fortalecer também devem ser protegidos. Assim que os 4 saíram, Tsunade permaneceu sentada em silêncio. Um olhar nostálgico encheu seus olhos enquanto ela murmurava. Que idiota imprudente. Se ele ainda estivesse aqui, provavelmente diria a mesma coisa. Capítulo 23. Bum, bum, bum. Os bonecos mal conseguiram deter Tsunade. Em vez disso, sob sua força monstruosa, eles se despedaçaram com um único soco. Não importava quantos fantoches se colocassem em seu caminho, os olhos de Tsunade permaneciam fixos em Chiyo. Se ela conseguisse eliminá-la, haveria uma chance de acabar com essa guerra, ou pelo menos, atrasar a ofensiva de Tsunagakure. Uma após a outra, as marionetes foram reduzidas a destroços, e Tsunade se aproximava cada vez mais de Chiyo. Ao atingir uma certa distância, uma intensa explosão de chakra emanou do corpo de Tsunade, dobrando sua velocidade instantaneamente. A olho nu, ela não passava de um borrão, correndo em linha reta na direção de Chiyo. Os 2 fantoches em seu caminho nem sequer chegaram perto antes que a força avassaladora de seu chakra os despedaçasse. A menos de 10 metros de distância. De repente, uma parede de areia dourada surgiu do chão, erguendo-se entre os 2. Bum! O punho de Tsunade atingiu a parede, espalhando areia dourada em todas as direções. Se você não intervir, não vou durar muito mais tempo, Chiyo suspirou aliviada. O olhar de Tsunade se intensificou ao observar o jovem emergir da areia. Ela sabia exatamente o que aquela areia dourada significava. Não esperava que o 4º Kazekage aparecesse de surpresa no campo de batalha. Será que Tsunagakure está pronta para trocar de líder tão cedo? Língua afiada. Eu adoraria convidar a princesa de Konoha para Tsunagakure como nossa convidada de honra. Massas de areia dourada começaram a jorrar do chão, movendo-se como se estivessem vivas, tentando engolir Tsunade por inteiro. Só um idiota não perceberia que aquilo era uma armadilha. Tsunade recuou imediatamente. Você acha que pode simplesmente ir embora? A voz do 4º Kazekage ecoou enquanto ele gritava. Liberação magnética. Uma enorme quantidade de areia dourada, há muito enterrada no subsolo, irrompeu diante de Tsunade, bloqueando sua fuga. Em meio às areias movediças, marionetes espreitavam como peixes na água, aproximando-se rapidamente dela. Droga! A expressão de Tsunade ficou ainda mais séria. Como a fuga já não era uma opção, só restava uma escolha. Com uma súbita explosão de chakra emanada de seus pés, ela se lançou em direção ao 4º Kazekage. Pare de se debater. Este presente foi preparado especialmente para você. Liberação magnética, escudo de areia. Rasa a provocou enquanto suas mãos continuavam a formar selos. Bum! O soco de Tsunade estilhaçou o escudo, abrindo um buraco nele enquanto ela avançava. O olho de Rasa se contraiu ao ver a cena, abandonando imediatamente a ideia de combate direto. Divirta-se brincando na areia. Com isso, ele afundou na areia dourada sob seus pés. Tsunade saltou no ar e pisoteou o local onde Rasa havia desaparecido. A força do impacto lançou areia para todos os lados. Mas não havia nada embaixo. Em vez disso, a areia ao redor começou a avançar em sua direção como uma onda gigante. Em meio à areia movediça, marionetes espreitavam, prontas para atacar a qualquer momento. Após mais de 10 minutos de intensa batalha, as roupas de Tsunade estavam rasgadas em alguns lugares, deixando-a com uma aparência um tanto desgastada. Inicialmente, suas habilidades lhe davam uma vantagem esmagadora sobre os bonecos de Chiyo, mas agora, o Kekkei Genkai do 4º Kazekage neutralizava completamente seu taijutsu. Com a expertise de Chiyo em manipulação de marionetes, Tsunade enfrentava supressão em todas as frentes. Se não fosse pelo seu selo em acelerando sua cura, ela já teria sucumbido. O campo de batalha, repleto de areia dourada e moldado pelas habilidades do 4º Kazekage, era um verdadeiro pesadelo para um praticante de taijutsu. Cada vez que tentava se libertar, encontrava uma resistência enorme. Pior ainda, a areia parecia seguir seus movimentos, tornando a fuga praticamente impossível. Liberação magnética, caixão de amarração de areia. Uma enorme onda de areia convergiu em uma forma semelhante a uma serpente, atacando Tsunade de cima. Ela deu um salto mortal para trás para se esquivar, mas o golpe que errou se estilhaçou no chão, formando inúmeros tentáculos que se espalharam em todas as direções. Uma delas se enrolou na perna dela no ar. Te peguei. O 4º Kazekage sorriu de canto, vindo das sombras. Em meio à nuvem de areia que explodia, 2 marionetes em forma de inseto brilhavam com lâminas afiadas como navalhas, subindo pelo filamento de areia para empalar Tsunade. Naquele momento crítico, liberação de vento, onda de vácuo, uma rajada transparente de ar comprimido, afiada como uma lâmina, cortou os bonecos e os filamentos de areia por cima. Tsunade aterrissou em segurança, respirando com dificuldade. Se aquelas lâminas a tivessem atingido, mesmo com sua capacidade de cura, ela não teria escapado ilesa. Você está bem? Danzou apareceu diante dela, examinando o campo de batalha com olhos cautelosos. Ao chegar, Tsunade não estava em lugar nenhum, o que o obrigou a procurá-la. Ele conhecia muito bem a sua fraqueza fatal. Tsunade recuperou o fôlego e olhou para Danzou. Estou bem. Precisamos sair daqui, e rápido. O Kekkei Genkai do 4º Kazekage tinha uma vantagem esmagadora em um campo de batalha coberto de areia dourada. Danzou examinou o terreno. Eu abro caminho. Me dê cobertura. O ancião de Konoha, hein? Já que você veio de tão longe, pode muito bem ficar. A voz do 4º Kazekage ecoou das sombras. Liberação magnética, enterro na areia da prisão. Ao redor deles, dunas de areia se erguiam como um redemoinho, girando enquanto tentavam engolir os 2. Odama Rasengan. Danzou lançou seu Rasengan para frente, avançando em linha reta pelas areias em espiral. O jutsu, como uma broca gigantesca, abriu um túnel através de várias camadas de dunas de areia. Marionetes escondidas lá dentro tentaram impedi-los, mas foram reduzidas a pó pela força avassaladora do chakra espiralado. Percebendo que os ataques frontais eram inúteis, marionetes emergiram repentinamente da areia atrás deles, abrindo compartimentos em seus peitos e lançando uma saraivada de Senbon. Tsunade deslizou pelo chão arenoso, gerando uma força imensa. Clang! Svi!
Um som agudo e penetrante ecoou no ar quando a força do seu chute lançou projéteis de areia, interceptando a chuva de Sembon. Duas marionetes crivadas de buracos desmoronaram sem vida nas areias movediças. Ao romper a última barreira de areia, o terreno à frente finalmente se revelou livre da areia dourada. Finalmente consegui sair. Tsunade ofegou, com suas reservas de chakra quase esgotadas. Ao longe, mais de uma dúzia de figuras correram em direção a eles. Essa é a guarda pessoal do Kazekage. Precisamos nos mexer. Danzou reconheceu suas vestimentas imediatamente. Erguendo seu Odama Rasengan, ele mirou nos perseguidores. Rasengan explosivo. A enorme esfera encolheu visivelmente, comprimindo seu poder antes de detonar em uma onda de choque explosiva. Os guardas que os perseguiam, e até mesmo Tio, foram obrigados a parar e fugir. Vista de cima, a área de batalha agora apresentava uma enorme depressão semelhante a uma cratera, como uma colherada de bolo. Saiam da frente, gritou Danzou, e os dois se retiraram rapidamente do campo de batalha. Essa técnica foi algo que Danzou desenvolveu após obter a pesquisa de Orochimaru. Ao interromper o fluxo de chakra do Rasengan à distância, ele criava uma detonação controlada, enviando ondas de choque para frente para obliterar seus inimigos. Embora seu poder tenha sido ligeiramente reduzido, exigia um controle extremo de chakra para ser executado corretamente. Capítulo 24. Após Danzou capturar Tsunade e recuar, Tsunagakuri logo enviou um sinal, e suas forças ninja também começaram a se retirar. Konoha sofreu pesadas baixas nesta batalha. Dos 2.000 ninjas mobilizados, um terço foi perdido. As forças restantes, embora vivas, estavam em sua maioria feridas de alguma forma. Até mesmo Tsunade, devido ao uso prolongado de seu selo Yin, parecia exausta. Ao retornar ao acampamento principal, ela propôs uma retirada estratégica da Terra dos Rios para fortificar suas defesas ao longo da fronteira com a Terra do Fogo. Era evidente para todos, as forças de Tsunagakuri detinham a vantagem. Seus reforços eram constantes, enquanto os de Konoha eram escassos. Ninguém se opôs à proposta. Danzou, que participou da reunião, concordou sem hesitar. Não havia necessidade de um confronto direto. Mesmo que gastassem todos os seus recursos, ainda assim poderiam não conseguir conter o exército de Tsunagakuri. Recuar forçaria os superiores de Konoha a reconhecerem suas perdas e, com sorte, a alocar mais apoio para a linha de frente. Uma vez alcançado o consenso, a retirada ocorreu sem problemas. Tsunagakuri enviou apenas pequenas equipes para hostilizá-los, mas não conseguiu causar grandes dificuldades. A Terra dos Rios foi completamente abandonada. Ao retornar ao posto avançado na fronteira do País do Fogo, Tsunade, surpreendentemente, não mandou Danzou embora. Talvez isso se devesse ao papel que ele desempenhou ao salvar sua vida durante a última batalha. Contudo, os membros da raiz não tiveram a mesma sorte. Sob o pretexto de falta de pessoal, Tsunade os dispersou pelas forças principais. Sempre que Danzou encontrava outros ninjas no acampamento, eles costumavam cumprimentá-lo com reverências respeitosas. Lord Danzou. Esse respeito derivava, em grande parte, da fé e da reputação dos membros da raiz. Assim como suas contribuições foram reconhecidas por outros, Danzou, o líder da raiz, também recebeu reconhecimento sincero. A guerra era como uma fornalha, e os ninjas da raiz eram a sua lenha, espalhando a ideologia de Danzou pelo campo de batalha. No entanto, seu coração estava pesado. Ele havia alcançado seu objetivo inicial, deveria estar satisfeito. Mas quando as listas dos membros caídos da raiz foram colocadas diante dele, ele sentiu o peso delas. Se fossem outros, ele poderia ter descartado suas mortes como a tragédia inevitável do mundo ninja. Mas esses soldados, eles haviam herdado a visão dele. Eles se lançaram à morte sem hesitar, tudo pela chamada vontade do fogo. No entanto, sua intenção original nunca havia sido algo tão ridículo quanto aquilo. Meia-noite. A lua estava parcialmente encoberta por nuvens, lançando uma luz tênue sobre a paisagem. Não muito longe do acampamento principal de Konoha, mais de 200 figuras permaneciam imóveis sob o céu noturno. Diante delas, 93 caixas de madeira estavam dispostas em fileiras organizadas. Dentro de cada caixa havia cinzas, máscaras quebradas, conais descartadas ou restos de roupas. Libertação da terra, pântano do submundo. O solo amoleceu como um pântano, engolindo lentamente as caixas enfileiradas. Assim que o jutsu terminou, a terra endureceu novamente, não deixando nenhum vestígio do que havia ocorrido. Este era o ritual que Danzou havia decretado há muito tempo. Os membros da raiz não tinham passado nem futuro. Não precisavam de funerais suntuosos nem de lápides. Todos os ninjas presentes removeram suas máscaras, revelando rostos em sua maioria de adolescentes meninos e meninas, todos com expressões solenes. Eles colocaram as mãos sobre o peito, em um adeus silencioso aos seus camaradas caídos. Eles viviam segundo a vontade do fogo estabelecida por Danzou, considerando seu líder seu pioneiro. Assim que a cerimônia terminou e os outros se dispersaram, Danzou permaneceu no mesmo lugar, perdido em pensamentos. Passos suaves se aproximaram por trás, mas ele não os reconheceu. Lord Danzou. De órfãos a guerreiros, o senhor lhes deu o melhor final que poderiam ter desejado, sussurrou Nono Yakushi, sentindo a turbulência em seu coração. É mesmo, murmurou Danzou de olhos fechados com um tom incerto, como se buscasse confirmação. Sim, neste mundo cruel, saber por que se luta já basta, respondeu ela suavemente, com o olhar fixo em suas costas. Danzou exalou silenciosamente. Mas e se esse propósito não passasse de uma ilusão? As mudanças no campo de batalha. A guerra estava em constante mudança. Antes mesmo da chegada dos reforços de Konoha, o 4º Kazekage liderou pessoalmente um ataque total à fronteira do País do Fogo. Haviam-se passado apenas 15 dias desde a última batalha. Assim que Danzou apareceu no campo de batalha, o 4º Kazekage, Rasa, avançou diretamente contra ele, ignorando até mesmo a batalha entre Tsunade e Tio. Claramente, ele ainda guardava ressentimento pelo resgate de Tsunade. Liberação magnética, chuvisco de areia. Liberação de vento, onda de vácuo. Danzou lançou uma onda de vácuo para contra-atacar, usando o recuo para saltar para trás e escapando por pouco do ataque de areia em larga escala de Rasa. No instante em que aterrissou, o chão sob seus pés transformou-se em areia, subindo rapidamente e prendendo suas pernas. Tic,
Que habilidade irritante, murmurou Danzou antes de desaparecer com a técnica de cintilação corporal. Bum! Um pedaço de madeira deixado em seu lugar foi instantaneamente reduzido a pó. Rasa abandonou os ataques à distância e avançou rapidamente, entrando em combate corpo a corpo. Liberação de vento, lâmina de vácuo. Danzou infundiu sua kunai com chakra de vento, criando uma lâmina extremamente afiada capaz de neutralizar a interferência da liberação magnética. Clang, clang, clang. Os dois se enfrentaram ferozmente, trocando múltiplos golpes em poucos instantes antes de se afastarem com um salto para criar distância. Liberação magnética, lanças de pó de ouro. Liberação de vento, grande esfera de vácuo. Dois jutsus de rank colidiram, causando uma explosão que limpou uma parte considerável do campo de batalha. Após uma breve troca de palavras, a expressão de Rasa escureceu ao observar a postura inabalável de Danzou. Esse velho superou todas as expectativas. Seu ninjutsu, taijutsu e reservas de chakra não apresentavam grandes fraquezas. Danzou tomou a iniciativa, avançando e desferindo uma série de técnicas com o vento para atrapalhar a visão de Rasa. Ao mesmo tempo, ele criou clones das sombras que atacavam de múltiplos ângulos. Rasa não perdeu tempo e atacou o verdadeiro, dispersando os clones ao contato. Assim que Danzou se aproximou, lançou um ataque implacável de taijutsu. Sua velocidade e força eram impressionantes, muito além do que se esperaria de um ninja em declínio. Clang, clang, clang. Rasa bloqueou desesperadamente. No início estavam em pé de igualdade, mas à medida que os golpes de Danzou se tornavam mais imprevisíveis, Rasa ficou em desvantagem. Esse velho, o taijutsu dele está me subjugando? Ele tentou criar distância, mas Danzou antecipou seu movimento, recusando-se a lhe dar essa oportunidade. Rasa finalmente levou um golpe direto. Um chute poderoso de Danzou lançou para o alto. Usando a força do impacto, Rasa saltou alto no ar, escapando do ataque corpo a corpo. Suas mãos se moviam rapidamente, executando selos de mão. Kuf, muito lento. A shuriken de Danzou, aprimorado com chakra de vento, girou em sua direção, forçando Rasa a abortar seu jutsu e se defender. Ao perceber que havia se tornado um alvo imóvel, Rasa praguejou mentalmente. Liberação magnética, proteção contra areia. Um escudo de areia flutuante se formou à sua frente. Brilhando. A shuriken de Danzou, potencializado pelo vento, cortou-o como se fosse papel. Reagindo rapidamente, Rasa esquivou-se de um golpe e desviou o outro com uma kunai. Liberação de vento, esfera de vácuo. O jutsu subsequente de Danzou forçou Rasa a manipular sua areia para alterar sua descida. Mas assim que ele pousou, Danzou já estava em cima dele, lançando outra saraivada implacável de taijutsu. Fim do vídeo. Seja membro no Patreon ou Telegram e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!